Bem-vindos ao podcast Like Us Training Brasil. Deu um berro aí meio forte aí, Dea. Nossa, o povo ficou surdo agora. Estamos aqui com o feedback, né? Mais um feedback Like Us Training, o episódio que fala com você, que ajuda você com aquele problema, com aquela dúvida, com aquele problema cabeludo que a galera geralmente tem, né, Dea? Sempre. Você tá bom, meu querido Eduardo Ross? Eu tô ótimo, mano. Tá mesmo, né? Você tá meio, meio laranja aí, meio escuro. Então, a gente tá aqui lidando um pouco com iluminação, tudo. Nem sei quantas lâmpadas a gente tem voando. Daqui a pouco vai ter uma halógena aqui esquentando a gente. O bom é né? que tá barata a conta de luz, né? Cada vez mais abaixando a conta de luz aqui no Brasil, tá espetacular. Não, e a minha você já viu e passou até um pouco de leite quando você viu a minha conta, né? O garoto, né? Tá demais, é o famoso sócio da Light, como diria os cringes. O que eu tenho pra falar, na real, sobre o nosso feedback, pra mandar um abraço aí pra galera que tá mandando as perguntas para o e-mail que é... perguntas@likeustraining.com.br. Isso mesmo. E é o seguinte, cara, a gente trata exatamente com os elementos, os atributos e a melhora de cada um dos nossos ouvintes, de cada extraordinário aí que tá ouvindo aí. E a gente passa um monte de dica. Eu tenho uma galera que tá chegando agora, me dá um alô no Instagram, eu leio tudo, cara, mandando um e-mail pra gente, super satisfeito de ouvir cada vez de mais pessoas. Só que o recado que é pra passar, e é o que eu falo no fim de cada episódio, né? Aplica, faça o seu melhor pra aplicar o que tá aqui. Só que o que eu quero deixar falado é que, assim, se a sua vida não está interessante, se a sua vida está meio que uma merda, se você realmente está com problemas ali, seja para não ter o tipo de mulher que você quer, ou simplesmente não tem muitas mulheres na sua vida, ou até um problema profissional, de carreira, financeiro, qualquer que seja, os elementos, o que a gente passa aqui são coisas que você só deixa de fazer, só pode ignorar por si mesmo. Ignorando é o motivo por qual você está aqui. E pare de ignorar, né, DA? Vamos colocar em ação. O ignorar que você está falando é, levar determinados pensamentos tóxicos, determinadas máximas que a gente ouve de falsos líderes, tá? Falsas páginas e tudo mais, né? Isso também, DA. Só que sabe o que mais me atinge? A gente tem um ditado em inglês, um ditado americano que aplica muito bem isso aí. Você não pode começar a cavar um poço quando você está com sede. Você tem que cavar o seu poço antes de você estar com sede. Porque se você espera bater a sede para agora falar, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aí agora, não vou dizer que é tarde demais, mas agora você vai ter que investir um pouco de tempo, um pouco de trabalho nisso, ao invés de aplicar no dia a dia, que nem a gente sempre está colocando aqui, Dea. Você sabe o que você está falando, é muito bacana, porque eu já comecei a lembrar que o brasileiro e a brasileira, raras as exceções, planeja. Não tem um mínimo de prevenção. Prevenção para situações da vida, do cotidiano, exato. Coisas práticas, que é o lance do vamos ver a merda acontecer. Quando der a merda, a gente vai tomar uma providência. Só que essa providência já está muito tarde. Já é tarde, porque a merda já bateu no ventilador, já espatifou para todo lado. E né? assim, a gente tá... Nem tô indo pro extremismo de perder vidas. Não, tá? Muito pelo contrário. Isso acontece com tudo. Mas tô falando sim de vida também, não no sentido de você perdê-la de prezar sempre, pela sua saúde, né? Mas perder o tempo enquanto você tá vivo. Sim. Né? E muitas pessoas, nesse sentido, acabam... E outra, tem o imediatismo também, né, meu querido? Coisa do aí que vem o tóxico, né? O imediatismo, principalmente do século XXI, ele é extremamente prejudicial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A galera querer tudo rápido, né? O quê? A maioria das perguntas que a gente recebe logo de cara é o quê? Perdi...
né, não consegui. O que eu faço para arrumar? O que eu faço, o que eu deixo de fazer, sabe? Como se fosse um ato, fosse levar você até aquela recompensa. Exatamente. Sabe onde eu mais vi isso aí, Dea? Que, para quem não conhece já um pouco mais da minha história, quando eu cheguei aqui no Brasil, passei muito do meu tempo aqui lecionando inglês. E eu acabei entrando em dinâmica social, passando para a galera como ir melhor em entrevista de emprego, como fazer apresentações melhores. E a partir daí, essa, né, a dinâmica social, entra mais com mulheres. Você lembra que você acompanhou a minha história toda. Sim. E muita gente chegava para mim, a maioria dela, chegava para mim com aquela urgência de aprender inglês, porque elas já estavam com uma oportunidade de trabalho, e se não tivesse o inglês não conseguiria, ou se não tem o inglês não consegue exercer a função, não consegue ocupar o cargo, e agora está com aquela urgência. Ou já era, que já fudeu tudo e vai dar em merda isso, ou elas precisam investir um puta de um tempo, parar tudo na vida para fazer um monte de aula semanal para conseguir aprender num curto período de tempo, ao invés de fazer o quê? Muita gente que eu vi, vamos lá, e tá aqui o segredo, exatamente o que eu estava falando no começo. Muita gente que eu conheci que já sabia muito bem o inglês, sabia onde aprendeu? Sempre foi fã do Guns N' Roses e do Pink Floyd, decorava as letras das músicas e era viciado em Friends ou em Seinfeld ou How I Met Your Mother, qualquer coisa, e são essas as pessoas que mais falaram... Já tem tudo a ver com um dos extraordinários. Sim. Em relação a hobbies. Já a gente exatamente, vai a gente a entra nessa, e línguas isso, também, claro, exatamente, entra nisso. E assim, essas pessoas têm o hábito, o estilo de vida já de treinar. Por isso, já chegam lá, já sabendo, tendo muito mais oportunidades profissionais, muito mais oportunidade de carreira, só de ver TV, mano. Só de ver TV. Só que é assim, a gente sempre busca conforto, cara. A gente recebe muita pergunta sobre casamento, a gente recebe muita pergunta sobre fidelidade, e a gente tem que entender, a gente está sempre buscando conforto, mas será que conforto tem que ser realmente o objetivo nosso, final na vida? Se você pudesse ter qualquer coisa, eu sei que muita gente fala, não, eu quero viver confortavelmente, mas realmente, conforto vale mais do que experiências que você vai ter na vida, viagens, oportunidades, enfim. Fala aí, Del. Cara, da hora que você falou. Não, tô refletindo aqui, já tô pensando nas 3 perguntas que a gente vai debater aqui. Na verdade, vieram boas, né? Boas. Na verdade, são 2 perguntas e um conselho. Né? Um pensamento, na verdade, que o Extraordinário deixou. A gente já vai começar com esse pensamento mesmo, certo. Porque tem tudo a ver com a gente treinar, tudo a ver com a gente estar preparado. E o estar preparado também quer dizer que você vai tomar um monte de não na tua vida. Claro, vai faz tomar parte. um monte de tapa mental, vai tomar um monte de, enfim, um monte de presepadas no seu dia a dia. Porque faz parte, né, Faz parte, só que quando você tem esse tipo de situação, você está ganhando casca, você está ganhando experiência, você está ganhando maturidade. Sabe uma coisa... é sobre isso que o Edward está falando nesse momento. Sabe uma boa que... Agora a reflexão minha, em cima do que você falou. Que é isso? A gente passou muito tempo lá atrás, quando a gente se conheceu, a gente passava muito tempo jogando videogame, né? Porra. Alguns consoles, alguns jogos, madrugadas, enfim. E, cara, existe algo muito interessante sobre a sua progressão, a sua melhora, numa coisa que, sim, tão banal quanto o videogame, mas é um puta exemplo. Sabe o que acontece? Quando você arruma aquele jogo novo, aí vai lá, parte lá pra primeira fase, alguma coisa, aí você cai no precipício, ou você morre, o que você faz? Você liga e tenta de novo. E você tenta de novo, e você tenta de novo. É a ideia de que, acabou essa vida, você vai lá e volta e tenta de novo. E, cara, a gente já tem, olha como a gente tem uma cultura de criação super positiva, vindo de, por incrível que pareça, videogame, cara. Que assim, mano, falhou, deu errado, não tem problema, cara. Você vai lá dar o restart e joga mais uma partida. E assim, a gente jogava lá os Winning Eleven, o Pro Evolution, lembra? Você acha que chegava logo de cara, lançava a versão nova, você pegava um timeco,
sapeco para jogar contra o Real Madrid, você tomava uma bucha do computador mesmo, né? Tomava de 8. E assim, e o que acontece? A gente jogava, passava um tempo e ia melhorando. Mas que nem você fala, tem que tomar umas goleadas, né, cara? Não tem como. A primeira rodada você vai tomar um puta sapeco. Já lembrei do Elifute aqui agora. Vamos começar esse Manda bronca aí. Like a Training para vocês das principais plataformas: Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple. Apple Podcasts. Apple Podcasts. É que a Apple tem dois, é iTunes e Apple Podcasts também. Exatamente. O Spotify, não sei se eu falei. Um pessoal do YouTube vê os nossos rostinhos e um abraço e um beijo a todos vocês que estão compartilhando tanto os feedbacks que saem toda quinta-feira, quanto os nossos programas de domingo, que são, digamos assim, algo mais específico, mais direcionado. Feedback são as perguntas que a galera manda para nós. E se o objetivo aqui é tornar você mais extraordinário, cada vez mais extraordinário, o feedback, teoricamente, é onde a gente consegue fazer alguma coisa mais direta. Né? Porque, com certeza, algum exemplo do que é falado aqui vai servir para alguma coisa da sua vida. Vai. Veja o pensamento do primeiro extraordinário deste feedback. Rapazes, tudo tranquilo? Tudo Salve. Suave. Tamo junto. Tô com um pensamento na cabeça. Que ótimo, meu querido. Pensar faz bem. Tudo. Quase toda vez que convido uma mulher para sair, ela fura ou fala que não vai dar de última hora. Eu marco. Que não vai dar, se diz não vai dar chance, ou não vai dar para sair. Não vai dar para sair. Não vai dar. Tá. Não dar de trepada, meu querido. Não vai dar para sair, né? De última hora. Sempre de última hora. Eu marco tipo uns 2 ou 3 dias antes. Só que na noite anterior, elas vêm e falam que desmarca. Uhum. Perguntou o extraordinário. Tô cagado? Tô cagado, essa é boa. Essa é uma expressão meio antiga também. Da antiga, né? Não, mas eu acho que ainda é usada. Quando você sai na rua, assim, aí todo mundo começa a olhar pra olhando, você. Né? Será que eu tô cagado, né? Tô cagado. Não, meu querido, você não tá cagado, mas vamos lá. Vamos lá. Tem várias interessantes nessa, eu acho ideia. Que tem tudo a ver com o que você falou, com o que a gente conversou nesse pré-show aqui já gravado. Sim. Tem tudo a ver porque eu acho que o rapaz provavelmente não está preparado para as situações que ele mesmo está querendo criar. Que é, no caso... Elabore. Que é, no caso, ele quer chamar para sair e tudo mais. Mas eu acho que ele não está preparado para mandar as mensagens na hora certa. Não acho que ele está preparado com a conversa certa. Acho que ele está colocando expectativa demais. E assim por diante. Eu não vejo ele preparado, porque não é possível que a maioria dos encontros dele que ele marque, ele não consiga, pelo menos a metade, concluir em saída. Preparo é uma palavra bem abrangente, né, DA? Eu acho que você está certíssimo. Mas quando você diz preparo, a gente está fazendo esse mês inteiro, a gente cansou já de falar de flerte, como flertar, como ser provocativo, como ser divertido, como ser aquele cara mais dinâmico que vai fazer a interação de você com a mina uma coisa muito mais, né, divertida, leve, espontânea. Faltar com isso te põe como um cara um pouco mais, como digamos assim, monótono, talvez, um cara mais chato. E eu vou dizer assim, logo de cara, quando você fala do preparo, eu acho que vem dessa. A gente fala da apresentação. Provavelmente o problema dele não vai ser de apresentação, ele já está tendo, provavelmente isso é no Tinder, alguma coisa assim, já que ele está tentando chamar ela para sair pela primeira vez. Então, não deve estar com erro na apresentação, ele deve estar com visual decente, porque ele já está conseguindo os matches. A conversa não deve estar tão ruim assim, né? Apesar de eu estar falando aqui, diversão vai ser o principal. Assim, se ele consegue chegar na conversa ao ponto dela marcar para depois desmarcar, então algo certo ele está fazendo, mas não tão certo assim, né, Dea? Eu vou até acrescentar uma outra coisa, cara. Talvez as mulheres que ele esteja marcando e que estejam fazendo isso com ele não sejam mulheres de alto valor. Eu ia entrar nessa ideia. Vamos lá.
A gente aqui, eu e você, eu acho que a galera já deve saber que vamos ser os últimos a jogar pedra nas minas. E eu acho que, assim, não é tanto assim, eu acho, ocasião pra gente já dar pedrada e falar, não, essas vagabundas estão... E não, nem culpar elas e falar de baixo valor. Só deixar claro, não é de alto valor pra ele. Porque, assim, elas têm o direito de fazer o que elas bem entendem. Então, e o que eu tô pensando nesse momento é o quê? Elas estão com pelo menos mais uma ou duas opções naquele momento. Boa, e assim, se ele tá falando que de 2, 3 dias antes da marcação, meu amigo, são 48 horas no mínimo que ela vai ter um monte de... Aplausos, Dea. Você matou e você chegou exatamente onde eu ia chegar. E de novo, nada contra as meninas que fazem isso, mas elas podem estar fazendo isso. E aí, em relação a ele, ao Tô Cagado... ele pode não estar se relacionando com mulheres de alto valor, ou mulheres que vão dar o que ele está dando, correspondência. Sim, Dea, eu acho que é uma questão de valor social, mas vamos pensar assim, vamos sair um pouco da nossa pele e se colocar no lugar do outro, que é o que você fez em relação à mina. A gente acabou de falar que, ela tá sempre recebendo convite. Mas vamos dizer assim, você tá com um encontro marcado para esse fim de semana, para sexta-feira, a gente tá no meio de semana agora, aí você chega um dia antes do encontro, sei lá, a Gisele Bündchen, a Adriana Lima da vida, da match, fala, vamos sair amanhã. Isso é o que a gente chama de puta de encontro, né? Que no caso você se prostitui para a melhor opção, né? No caso. E, cara, a gente não pode dar uma pedrada na mina por fazer isso aí. É uma questão de valor? É uma questão de valor social. Mas a gente, de novo, você não faria? Eu não faria? Talvez? Até o Tô Cagado faria. Até o Tô Cagado faria. Com toda certeza. Só que a gente não tem como certificar que é exatamente isso. Mas você falou outra coisa, matou, Dea. Você falou um negócio um pouco antes da gente entrar no lugar dela, que também é bem intrínseco, cara. Que é o quê? A logística e o tempo. Ele marcar o primeiro encontro com a mina pro fim de semana, eu acho que esse extraordinário não fez o nosso treinamento, porque lá no treinamento a gente sempre fala, primeiro encontro, cara, você pega e marca pra tomar um café, fazer alguma coisa à tarde, mais casual, mais rápido, mais tranquilo, num parque, numa praça, um sorvete, né, Dea? Com certeza. E de quarta, de terça, alguma coisa no meio da semana, você não reserva a sua sexta e seu sábado para fazer primeiros encontros. Não é a melhor estratégia, não é a melhor logística, coloca pressão também nela, ela pode se prostituir, entre aspas, né, do programa, nesse caso aí, vem um programa melhor. E o programa melhor, cara, não precisa ser um cara mais bonito, um cara mais rico e um rolê mais divertido. Basta ser aniversário de uma amiga dela. Ou uma amiga dela marcou o encontro com você, mas a amiga dela falou, não, é esse fim de semana que a gente ia fazer aquele rolê. Aí ela fala, puta, é mesmo, eu tinha esquecido, mas marcou um encontro com o Tô Cagado. Aí ela vai lá e fala, putz, esse fim de semana eu não vou poder. Ele acha que, é alguma coisa, mas, cara, é simplesmente a mina teve outro programa. Não era necessariamente maior, melhor, mais valioso. E assim, é uma questão de valor social também. Só que a ideia, assim, essa parte da logística é interessante, porque se ele marcasse esses encontros para tomar um café à tarde, numa quarta, numa terça, no máximo numa quinta, para começar a deixar segundos e terceiros encontros para sua sexta e seu sábado, ele vai ter menos desses nãos, dessas furadas. Porque se ele consegue se mostrar um cara legal, divertido, que já sabe usar o game dele, já deixa as minas dando risada, flerta legal, e sai com ela para um cafezinho, já, sei lá, um café e sorvete, numa quarta-feira, e já naquela diversão, já fazer planos com ela para sair na sexta ou no sábado, ela topar, as chances dela furar na sexta ou no sábado vão ser mínimas, porque ela sabe que vai se divertir, simplesmente. Sim. Então, eu diria que primeiramente é essa, cara. Se a mina tá furando, se ela tá dando pra trás de última hora, sim, pode ser prostituição de prostituição de programa? Pode. Pode ser questão de logística falha? Também pode. Mas eu diria, número 1, provavelmente ele não tá sendo o cara mais divertido, pelo menos que a mina tá interagindo naquele momento. Mas pode ser um dos 3 também. Vai. Sim. Então, meu querido Tô Cagado, prepare-se. Prepare-se melhor. Sim. Vá
de encontro com o que o Edward falou junto comigo no começo do programa. Prepare-se, treine. Você está tendo um monte de nãos, né? Faltando 2, 3... na véspera, assim, mais ou menos, está tomando um monte de não. Ótimo. Então agora. Ele está numa fase boa do treino, né, Dea? Eu acho isso ótimo, porque quanto mais você toma tombo seguido, mais fortificado você vai ficar mais fortificado e cada vez mais vai aprender como ser e como não ser. Vai ouvir o episódio aí, vai aprender que tem que ser um pouco mais divertido. Tudo bem, vai pegar um jeito mais de flerte, mais de piada, vai ouvir os episódios de flerte, vai usar mais e vai ouvir uns sims. Aí ele vai saber muito bem a diferença entre o que vai funcionar para atrair ela para o encontro e o que não vai funcionar, né? Fica fácil. E lembre-se, você é o mais importante da relação, meu querido Tocagado. É você. Pense em você. Tenha sempre planos A, B, C, porque a garota que você marcou 2, 3 dias antes não é a mais importante da sua vida. Isso é não verdade. a pessoa mais importante da sua vida. Você está precisando sair, se libertar. Isso é verdade, que vai em conjunto com outros problemas que a gente vai falar ainda hoje. Exatamente. Que sim, a gente fala tudo aqui que a gente explica, é uma engenharia de estilo de vida. É você ter um estilo de vida através do seu comportamento, suas atividades, seus hobbies, tudo que você faz com o seu tempo disponível é a fim de se melhorar, de se divertir mais, de ter cada vez mais qualidade de vida. E isso aí, na hora que você vai chamar uma mina para sair, quantos vídeos a gente fez aqui já, né, Dea? Falando que você não chama ou pede ou fica torcendo pro encontro, não. Você vai ter um rolê da hora para fazer na sexta, no sábado. A mina, quando ela pergunta, o que você vai fazer de fim de semana? Aí você fala, eu vou no tal lugar com uma galera. Ela fala, nossa, eu sempre quis ir naquele lugar. Então, seguinte, vamos lá. Sábado a gente passa aí para te pegar e você sai com a galera, com a mina, faz um negócio divertido e assim você consegue, né, Dea? Boa, meu querido Eduardo Ross, agradecendo ao Tocagado. Valeu, boa pergunta, né? Excelente pergunta. Keep moving, meu jovem. Vamos para o segundo extraordinário para vocês nesse Feedback Like Us Training. Vamos lá. Olá, Eduardo Ross. Olá, DA. Olá. Salve, garoto. salve. Tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria de saber como eu posso me adaptar com as coisas que acontecem no dia a dia. É interessante. É interessante, cara. Boa. Por exemplo, uma vez eu fui no posto de saúde fazer uma consulta e eu estava na fila, aguardando ser chamado. Aí eu estava olhando para os lados, normal, só que do nada veio um cara, olhou para mim e me perguntou se eu estava na fila. É aquela que dá vontade de falar, não, eu tô no banheiro, né? Tipo isso. Mas vamos lá. Eu fiquei nervoso. Não sabia o que fazer. Aí o meu pai me olhou Aí meu pai olhou para ele e disse, sim, que eu estava na fila. Enfim, eu gostaria de saber como nessas situações, como eu posso lidar com essas situações e o que eu devo fazer. Valeu, um abraço do extraordinário Dias Estranhos. Boa pergunta do Dias Estranhos. Obviamente tirado de Strange Days do The Doors. Pode crer, é uma boa pergunta porque eu vejo aí ansiedade, vejo um pouco de nervosismo. Vai lá, Del. Ele deu um tema específico, ele deu um exemplo específico. O da fila, no caso. Da fila, né? Em determinados momentos, pessoas podem justamente ficar irritadas com esse tipo de pergunta. Não, imagina se o cara furar a fila na frente dele. Ele vai dar uma cadeirada. Tem muitas situações regionais onde furar a fila é extremamente normal. Mas aí eu não quero entrar nesse mérito. O mérito que eu quero entrar é se ele se irrita justamente com esse tipo de pergunta que pode soar como boba. É uma coisa.
Que é o quê? Não, eu tô na... Eu tô lá no caixa tô já. no banheiro, Exato. sentado na privada. Que isso aí é o que você falou. É uma indicação de paciência curta, de nervosismo, de agressividade. Tipo um dia de fúria, tipo um né, dia cara? de fúria. Michael Douglas. Porque assim, você tá ali, você é o último cara da fila. Claramente tem, né, uma pessoa ali olhando pra nuca da outra e várias seguidas. E você ali por último, chegar o cara e perguntar pra você uma pergunta óbvia dessa. A paciência curta ditaria tipo, não, né, eu tô no banheiro, né, eu tô lá fora, na esquina. Tô na puta que te Tô pariu. na puta que te pariu. Né? Só que, vamos lá. Apesar dessas respostas mais afiadas serem comuns, né, cara? A gente ouve isso até em casa, né, mano? A gente, sabe, vai perguntar pro irmão ou pra irmã, e aí tal, você pode levar uma resposta dessa, pro amigo, enfim, a gente vê todo tipo, essa coisa mais pontuda na sociedade, né? Só que nem você falou, isso é uma reflexão de ansiedade, é uma reflexão de estresse, cara, e eu vou dizer aí, principalmente, é uma reflexão de alguém que não controla o emocional. Com certeza. Ficar nervoso, todo mundo fica. Passar raiva, todo mundo passa. Vamos pensar por um outro viés e incluir exatamente o que você está falando. Sim. Também pode ser que ele esteja passando por uma fobia social, que é o quê? Cara, pessoas quando chegam perto de mim, eu não sei o que fazer. Eu não sei como agir, eu não sei o que responder. Os detalhes não foram muito dados, mas então a gente está conjecturando em cima do que foi falado. Então pode ser o quê? Uma ansiedade em termos de fobia. E o que também seria igualmente ruim e passa, obviamente, pelo seu estado emocional. Né? Vamos lá. Vamos pensar, eu e você aqui, a gente pode, assim, se tá com dias estranhos, exatamente qual que é a questão, alguém te perguntar se você tá na fila, é um motivo para você ficar nervoso? Não. De forma nenhuma. É uma pergunta de cotidiano, uma pergunta que estranhos se fazem, né? É uma pergunta super comum. Você tá ali no caixa do supermercado, vão chegar, pô, você tá na fila? É aquela coisa óbvia, tipo, não, tô parado aqui porque eu curto ficar aqui. Por isso que é bom lembrar agora fugiu, o Falling Down. No Dia de Fúria. É importantíssimo, porque é basicamente isso. É o Dia de fúria. Bom, mas isso, você tá fazendo isso? Mas isso fica, pum, mas explode, né? isso é descontrole emocional. Completo. É descontrole emocional. E a gente vê isso em todo lugar, porque você falou, furar fila em determinadas regiões é algo super comum, super normal. Só que assim, a gente consegue ver briga por furada de fila. A gente às vezes consegue ver briga. Em São Paulo, aqui em São Paulo, treta mesmo, assim, os caras trocando murro e tudo, e rolar no chão. Paulistano ama uma fila. Ama uma fila. E se alguém furar, vai ouvir. E se furar, vai ouvir. Vai ouvir. E se xingar de volta, pode dar em briga, empurra e tudo mais. Então, o que acontece, cara? Eu acho que, assim, isso mostra que não é só o Dias Estranhos que tá passando por um problema com estresse e ansiedade. Né, todo mundo passa. E assim, mas peraí, Dea, o extraordinário, ele é treinado para controlar suas emoções. Opa, tem que controlar. Eu só quero fazer uma pergunta e uma reflexão para o Dias Estranhos. Se o cara chegou e perguntou para você, você tá na fila e você ficou nervoso, então quem que tá controlando o que você sente? Porque não parece que é você, não. Parece que são as pessoas que estão andando na rua e que falam com você. Aí, me fala o quão poderoso, o quanta força você tem, se qualquer pessoa que está na rua pode chegar e falar alguma coisa que vai te deixar nervoso, estressado, ansioso, com raiva, então você não está se controlando. Você não está assumindo controle. Quem tem controle de você é todo mundo, menos você. Então, tá na hora de você começar a chamar um pouco para si essa responsabilidade do seu emocional e entender que você age só de um jeito, do jeito que você escolhe agir. Então você tem que começar a escolher agir de uma forma um pouco menos agressiva, talvez. Entender que as pessoas fazem perguntas idiotas, sim. As pessoas podem te irritar, sim. É se ligar que os agentes que nos cercam, eles não vão estar nunca no mesmo compasso que a gente. Exato. Nunca. Exato. Mesmo que você procure o seu amigo,
mesmo que você procure alguma comunidade com algo que você goste pra caralho, eles no máximo vão se aproximar do seu pensamento. Eles no máximo vão se aproximar daquilo que ambos gostam. Só que ele nunca vai ser... Cada pessoa é diferente. Então, se cada pessoa é diferente, você vai ter que aceitar determinadas situações do dia a dia. Que é, por exemplo, eu não esperava vir aqui hoje fazer gravação e ter a sua iluminação ruim. Pô, eu não esperava disso, mas eu tenho que me adaptar em relação a isso. Sim. Nós temos horário para gravar, não pode ficar puto, né? Não pode ficar puto. E isso, pro Dias Estranhos, é passar a entender essas situações para virar uma pessoa madura. Que é que é ser uma pessoa madura? É ser uma pessoa que aceita as situações como elas são, sem abaixar a cabeça. Exato. Mas também sem reagir. Sem avançar, cara. Sabe? É o lance de você perceber que tem coisas que não dá para mudar. E é isso que alguns, principalmente homens, não conseguem entender, não conseguem assimilar. Não conseguem assimilar. Tem coisas que não dá para mudar. Eu acho que assim, a gente falou até esses dias, num contexto até profissional de trabalho, que, cara, até com o seu trabalho, sua carreira, onde é para você dar o seu sangue, seu suor, é para você realmente fazer o seu melhor, mas não é para você levar a sério ao ponto de, passar a perna em alguém, ser desonesto, ou levar a sério a ponto de, se você perdeu o seu emprego, você quer pular da ponte. Nada disso. Você tem que levar a vida com um pouco menos de seriedade. Coloca aquela paixão, coloca tudo aquilo que você tem que fazer. Desenvolva-se, melhore-se, mas... viva um pouco mais leve. Porque se qualquer um que chega e fala uma merda, uma badalhosca pra você... Imagina no trânsito, imagina no trânsito. E a gente, e que nem eu falei, de fila do banco, a gente vê briga no trânsito o tempo todo. Aqui em São Paulo, os caras saindo no murro mesmo. Então, esse tipo de descontrole emocional é muito comum. A gente fala em 40 mil episódios aqui no Like Us Training sobre reagir. O cara que reage quando a mina ignora ele. O cara que reage quando alguém xinga ele. O cara que reage... Então é assim, se você passar a sua vida reagindo, cara, você vai perder a sua vida inteira, porque vai acontecer coisa e você vai passar o seu dia reagindo. Puta, eu tenho trabalho pra fazer, eu tenho que fazer isso, eu tenho horário ali, eu tenho que fazer aquilo, alguém me xingou, eu tenho que brigar com ele, a mina fez isso, eu tenho que fazer aquilo. Então você tá sempre reagindo e correndo atrás. O cara que é extraordinário, homem, que assume responsabilidade pelos atos, assume responsabilidade emocional, ele é proativo, ele não é reativo. Então ele faz pros outros, sim, reagirem para o que ele faz, né? E ele tem muito mais senso de comando da vida dele e do emocional dele, de como ele age, de como ele se comporta. Com certeza. Valeu aí ao extraordinário Dias Estranhos, que mandou uma baita de uma pergunta. Boa pergunta aí do Dias Estranhos. Olha a sua ansiedade, parabéns aí. E outra, cara, é o que eu falei, né? Quem controla você? É você São mesmo. Os outros? Você não, tem mesmo. Gente que não é. O cara que é xingado no trânsito e acha que tem que descer do carro e trocar murro, ele não tá controlando ele mesmo. Não. Quem controla ele é o cara que xingou ele de filha da puta, Exatamente, né? boa. Valeu ao extraordinário Dias Estranhos, último extraordinário nesse feedback Like Us Training. Vamos lá, D.A. Edward, salve meus queridos. Salve. Ó, tenho bastante tempo livre. Opa. Isso é ótimo, meu amigo. Tempo é a commodity do século XXI. É a mais valiosa que a gente tem, né, cara? Ultimamente, gostaria de melhorar o meu desenvolvimento pessoal. Ganho razoavelmente bem para a região onde eu moro. Boa. E já faço academia. Boa. Perfeito. O que mais seria interessante de me dedicar e aproveitar esse tempo sobressalente? Acho que seriam hobbies que eu estou precisando mesmo. Sempre que posso, estou viajando também. Boa. Preciso me aprofundar mais em outras coisas. Talvez ler mais. Não acho a minha vida interessante, mas não sei exatamente o que seria uma vida interessante.
não dá para comparar nossa vida com a do Dan Bilzerian. Dan Bilzerian. Olha só. Por exemplo. Interessante aí, hein? Perguntou o nosso extraordinário: rotina para quem precisa. Boa pergunta. Né? Mas eu acho uma excelente pergunta e eu já vou começar Manda bronca. Eu já baixo. sei aonde você vai começar, Dea. Vou começar por baixo. Vai lá. Eu acho que não dá para comparar com a vida de ninguém, tá? É. Primeiro de tudo. Concordo. Comparou, perdeu. Né? Eu acho que o erro dele foi o final. O final que é o quê? Não dá para comparar nossa vida com a do Dan Bilzerian. Não dá para comparar a sua vida com a de ninguém. De ninguém, cara. Ó, eu e o Edward, a gente se conhece há 25 anos. Por aí. 25 anos, a gente sabe costumes e tudo mais. Isso não quer dizer que a gente se compare as nossas vidas. Não dá para eu comparar a minha vida com a dele. Não dá. Mesmo a gente estudando nessa parte de desenvolvimento pessoal, basicamente a mesma coisa. Mas, por exemplo, eu gosto de ler outros tipos de livros. O Edward gosta de ver outros tipos de filmes. Sim. Eu gosto de ver outros tipos de seriado. E assim por diante. Sim. E isso que faz o mundo ser belo, né, velho? Ele gosta de determinadas mulheres. Eu gosto de determinadas mulheres. Sim. Ele gosta de tipos. Eu gosto de outros tipos. Isso é abundância, meu irmão. Abundância. E há o suficiente para todos nós. Porque o que você quer vai ser diferente do que eu quero. Outra, se ele tá querendo comparar a vida dele com Dan Bilzerian, isso quer dizer que ele quer uma vida de Dan Bilzerian. A gente sempre separa aqui, porque você até chegou e falou pra mim, né? Não, como assim o Dan Bilzerian? E é uma coisa, cara, vamos lá. É uma figura legal para ser estudada. É uma figura boa. Isso é fato, mas claro. eu acho que tem o erro inicial do Rotina para quem precisa é o quê? Peraí, então é ser igual ao Dan Bilzerian que ele quer? Então, primeiro de tudo, você vai ter que ter grana, meu querido. E não é só o ganho razoável. Vai ter que ganhar mais, vai ter que barganhar mais, que é o barganhar no sentido de que os seus contatos, relacionar. Sim. Porque o cara pode fazer uma puta de uma, sei lá, de uma puta de uma presa, né? Não, tem uma lancha. Sim. Tem não sei o quê. O cara alugou a lancha, pegou emprestado do amigo, não sei o quê. O cara vai ter que fazer fundos e fundos. E por isso que grana é o menos importante. Eu acho que quando a galera olha pro Dan Bilzerian, claro que é grana que compra a mansão, o iate, os carros caros e tudo mais. É disso que eu tô falando. Mas é disso que você tá falando. Pra ele ter mais grana. Mas aquele monte de mulher cercando, você frequentar festas como aquela, ter uma vida social como a dele, a gente fez vídeo explicando exatamente como faz. Temos alunos, temos extraordinários que compartilham fotos e vídeos conosco, o cara vive vida que nem o Dan Bilzerian. O cara tá na balada, cercado de duas, três minas. Ele não precisa na lancha pra ser um Dan Bilzerian. Exato. Quando você fala que é uma figura interessante, eu acho que é exatamente isso. Quando a gente fez o Escola da Paquera, é uma questão de que a gente fala de como é que você obtém aquela maestria no seu círculo social. Que dá para ser o Dan Bilzerian? Dá. Só que você vai ser o Dan Bilzerian ali do seu círculo social. Você vai ser o cara mais social dali. Você mora numa cidade pequena de interior? Cara, é muito mais fácil ainda você ser o cara, sei lá, cara mais popular, o cara da festa que conhece todo mundo, que anda com muita mina, que anda com muita gente, se diverte muito e tem um estilo de vida invejável. Numa cidade pequena, você consegue fazer isso e consegue fazer um arrebento, ficar famosíssimo, enfim, e andar e só ir pras baladas mais top, só ir nas festas mais top, andar com as minas mais top, os caras mais top. Super fácil. Ele falou de viajar também. Viajar também. Agora, assim, é que você pegou nessa questão do Dan Bilzerian, e eu acho que ele erra. Ao comparar, porque comparar, ele vai instigar competitividade, cara. E competitividade, para quem não ouviu os episódios de valor social, vai lá e ouve os valores, né? Valor social. Vai aprender o que é, principalmente o cara, a nota do cara. E a gente fala, o cara competitivo é o cara nota 8. Né? É o cara que está sempre comparando e sempre competindo. Mesmo que ele não seja o cara que tenha o comportamento de baixo valor, e eu não estou dizendo que o rotina para quem precisa
esse cara, mas para tomar cuidado com essas comparações. Não, Vai se lá. liga só essa relação. Tá aqui na minha frente, tá, galera? Tá na sim. minha frente o texto. A pergunta aí. E assim, você tá falando e eu tô olhando pro texto, você tá falando, eu tô olhando Você pro texto. Você tá tendo um dimensionamento eu aqui. tô pegando justamente a parte de baixo para cima. A última frase é: não dá para comparar nossa vida a minha vida com a do Dan Bilzerian. Aí a linha de cima, que é a penúltima no caso do texto, não acho a minha vida interessante. Então, é contraditório, né? É contraditório. Peraí, se a minha vida não é interessante, talvez seja porque eu esteja comparando muito com a grama do vizinho. Em vez de buscar coisa interessante para fazer. Em vez de eu ter a minha personalidade e colocar em prática. Perfeito. Só que aí, o que me chama a atenção? Me chamaram a atenção porque eu acho muito positivo o fato dele assim, é um cara que pelo menos conseguiu um certo patamar financeiramente, ele fala que ganha razoavelmente bem para a região dele, que é para a região, olha como ele já está comparando ali, sim. Porque tudo bem, o quão bem a gente ganha sempre vai ser relativo, né? Então não é sobre cifras, a gente já falou isso, especialmente no Dan Bilzerian, mas vamos lá, uma coisa que me chamou a atenção, teve erro de português na pergunta. Só que o que me chamou mais atenção ainda, e para o lado positivo, para contrapor com isso, é que ele colocou ler mais. Hobby, talvez ler mais. Ele está aqui fazendo parte de um grupo de extraordinários. E, cara, você acompanhou lá atrás quantos livros eu li sobre sedução. Sim. Cara, você pode ler tudo, desde Shakespeare a Dom Quixote, a ler Chapeuzinho Vermelho, ou a ler sobre sedução. Ler mais, com certeza, vai te dar essas habilidades linguísticas, vai te dar um pouco mais de habilidade para comunicar com mulheres, para você ter mais oportunidades na vida. Porque as oportunidades que a gente explica, que a gente promove para você ter aqui no Like Us Training Brasil, é exatamente para você ter um estilo de vida bom. Sim. O cara, da outra pergunta, falou das minas que não saía no encontro com ele. Da primeira pergunta. Tô cagado. Só que aí, nesse aqui, a gente pegou e a gente tá vendo que ele tá falando da vida não interessante. E pros dois, a recomendação vai ser essa. Né, tudo a ver. Tem algo interessante para fazer no seu fim de semana. Tenha programas legais. A gente fala aqui, a gente falou lá em episódio de pré-seleção, para ter 3, 4 amiga gata que você sempre faz rolê, que fazem, sabe, ocasiões sociais, vai para festas. Tem amigos interessantes, tem amigos cada vez de mais alto valor, porque ficar indo e saindo com os mesmos 3, 4 manezão de sempre, vocês saem, faz nada, faz aquela mesma porcaria de sempre, é aí que você tá diferente do Dan Bilzerian. O Dan Bilzerian, ele tá fazendo um rolê da hora, festa todo fim de semana e tudo mais. Precisa de grana? Nem sempre precisa de grana. Que nem você falou, o cara aí tá aí no bar, tá sempre conhecendo umas minas, tem um monte de festa, festival de rua, coisa assim. Com certeza. E assim, outra, por último, ele citou hobbies. Sim, né, Dea? Hobby, com certeza, é importante. Assim, você tava falando, eu tava pensando o lance da rotina. E ele pergunta sobre como eu posso ocupar mais meu tempo e tudo mais. Uhum. Eu tenho muitas conversas com a minha gatinha e ela, infelizmente, se queixa muito de não ter tempo. De tédio. Não, de tédio é diferente. Sim. Que é que não é o caso, parecido que não é o dele, caso dele, mas é parecido. Que é o quê? Cara, eu não tenho uma vida interessante. Eu não tenho uma vida interessante porque eu não consigo buscar coisas que vão me dar prazer, que vão me dar alegria, não sei o quê. E eu sempre converso com ela e falo, eu acho impossível, de verdade, alguém que more na cidade de São Paulo, ter tédio, que tenha acesso a 4G, que tem oportunidades. É o famoso chorando de barriga cheia, né? E ainda consegue virar e falar, eu tenho tédio. Não. Aí isso já me dá urticária, já, basicamente. É verdade, Deas. Você tem razão mesmo. Não, já me dá urticária. E vamos lá. Ele está falando da região dele. Então, provavelmente, a região dele deve ser um pouco mais... ruralizada. Ou menos abastada. Vamos colocar dessa forma. Onde a renda média deve estar abaixo, né, bastante das metrópoles. Perfeito.
Então ele tem uma sobressalência em relação a demais moradores. Beleza. Entra nas companhias. Claro, Você as acabou de companhias falar. vão predeterminar aonde ele vai, com quem ele anda e Sim. que tipo de estilo de vida vai ter, né? 2, tem como você sim ocupar melhor o seu tempo e nem que seja você regressar para o passado. Por que eu tô falando isso agora? Eu estava assistindo ontem com a minha gatinha o Ligações Perigosas. Que isso, filme? Filme, John Malkovich, Glenn Close e Michelle Pfeiffer. Sim, E sim. o filme que lançou a Uma Thurman e o Keanu Reeves. Sim. E aí eu tava percebendo no meio do filme a dificuldade que era, por exemplo, o castelo lá, tudo bonitão, não sei o que, tudo mais, mas tudo à luz de vela. Sim. Só aparências. Tudo à luz de velas. Sim. Não tem interruptor ali, pá, Sim. não sei o que. E aí eu, no meio do filme, eu perguntei pra ela, falei, imagina se você morasse nesse tempo. O quanto de tédio você ia ter. Ela falar, não, eu ia me matar. Me matar. Então, não tem nem Netflix ali, né? Aí é claro que a gente tá brincando no lance de matar. Sim. Calma, meu querido Rotina, para quem precisa. Você não vai matar. Você vai matar o seu tempo agora com coisas positivas. Leitura é muito mais importante do que determinadas saídas. Quando Leitura quando você falou que ia de baixo para cima, eu achei que você ia cair no negócio da leitura. Eu notei o da leitura como ser super positivo, porque geralmente a galera que chega fazendo perguntas aqui ainda erra no português, aí a gente fala pro cara, porra, mano, você quer pegar umas minas de alto nível? Dá um talento no português, dá uma melhorada nessa gramática, leia mais. E ele já veio com essa proposta de ler. Então parece que ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele já tá ali com o olho já no alvo, e no alvo certo. Mais leitura? Sim, com certeza. Eu acho que vai ser um puta adianto para ele intelectualmente, na parte da linguagem, comunicação com mulheres e tudo mais. Quando ele fala de hobbies e tem tempo, línguas, né, Dea? Eu acho que língua é de tudo, né, cara, velho? eu acho assim, as pessoas têm que se adaptar às suas regiões. Ele falou que gosta de viajar e viaja bastante. Exatamente. Eu acho que linguagem, né, línguas, leitura, cultura com as viagens dele, Porque não hobby, só é muito atraente pra mulherada, mas também vai ser algo que vai dar um puta adianto na vida dele, vai só dar benefício, né? Porque hobby é muito subjetivo. Exato. Colecionar selo, né? E é uma infinidade de coisas que você pode ter como hobby positivas, né? Infinidade de hobbies positivos. Mas olha o que é interessante, porque quando ele fala hobby, e ele terminou falando que ele quer uma vida mais interessante, não acha dele interessante, não dá pra ser o Dan Bilzerian, vamos entender que, modelismo é um hobby. Só que modelismo não vai te levar a ter a vida algo que se assemelha ao do Dan Bilzerian, por exemplo. Agora, linguagem vai. Línguas vai, porque língua vai fazer com que você conheça mais pessoas quando você viaja, você tenha mais contatos, que você tenha mais sucesso na vida. Então, com certeza vai. Vamos dizer assim, a gente sempre fala aqui sobre fazer algumas atividades que são um pouquinho mais fora. A gente já falou de yoga, a gente fala sobre teatro, atuação, drama, improv, stand-up, tudo que vai melhorar sua desenvoltura, vai melhorar sua capacidade social, e tudo que vai melhorar essa capacidade vai te colocar num círculo social mais interessante. Pessoas mais interessantes, mulheres mais interessantes, festas mais interessantes, viagens mais interessantes e todas as oportunidades que vêm dali, né, oriundas disso. Aí tá na zona Dan Bilzerian, né? Sim. Pronto. E assim, os hobbies é você que vai escolher novamente. Não tem outra situação, meu amigo. Você vai ter que pensar exatamente aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá tesão. Eu falo aqui, meu hobby é assistir filmes. Eu adoro assistir filmes, passo muito tempo. Tenho outros,
Ou seja, eu não fico parado. Você lê também bastante, né, Dea? Eu vejo aí, você tá cara. sempre com uns livros cabulosos aí, eu gosto de livro pesado. Nossa, e tudo. Tô terminando finalmente de ler O Guarani, de José de Alencar. Assim, filmes, mídia, eu também acho, cara, eu sou fãzaço, assisto muito filme, você sabe disso, a gente tá sempre trocando uma ideia de filme, sempre lança umas sugestões aqui, correlacionando com filmes e tudo mais. Só que assim, ele é um cara que já, pelo jeito, ele é bem ativo. Academia, viagens. Então, assim, leitura, eu acho que leitura assim, é um hobby bom. Vai lá. Não, rapidinho, vai lá. Só em cima do que você acabou de falar. Eu acho que ele está começando agora a ser exatamente o que você está falando, que é o quê? Mais ativo. Quando ele escreve assim, e já faço academia... ele já está mudando. Boa. Isso quer dizer que a mudança está começando a ser agora. E ele está querendo... Boa interpretação, Dea, mandou bem. E a partir do momento que ele está fazendo já academia, quer dizer que ele está fazendo academia, que ele está ganhando razoavelmente bem para a região dele. Estabilizando a vida. Estabilizando a vida, as situações dele. Asterisco. Eu acho importante ele estar fazendo essa pergunta e não algo necessariamente relacionado diretamente a mulheres. E a gente sempre fala aqui, mano, você quer atrair mais mulheres? Ele quer ser interessante. Cara, palmas para ele, que tá mandando muito bem. Eu acho que leitura, cara. Eu acho que ele matou quando ele falou leitura. Se quiser alguma coisa que vá dar um adianto, a minha sugestão vai ser línguas, com certeza. Vai para um inglês, vai para um alemão, um francês, qualquer coisa aí que vai funcionar. Você tem um interessante num avanço que seja mais geopolítico, alguma coisa que vai te dar algo interessante, fazer um alemão, um inglês, até um russo, hoje em dia, vai adiantar bem. Você quer dar um adianto financeiramente na sua carreira monetária? Talvez mandarim, cara. Vai aprender a falar chinês, que vai dar aquele puta avanço na tua vida. Com certeza, meu extraordinário rotina para quem precisa. Muito boa pergunta. Precisa sair do marasmo, meu jovem, e ir para cima da vida e aproveitar esse tempo para ser uma pessoa interessante. Você já está no caminho certo. Já está, mandando bem. Só pare de comparar. Não compare, já vai dar um puta de um adianto. Porque ele tá com a cabeça no lugar certo. Só um pouco desse mindset da comparação, né? Exatamente. Essa questão de valor social. Ouve lá no valor social, deixa de ser um cara nota 8, porque você tá só um passo de virar o cara nota 9, que todos aspiramos ser, né, Dea? Boa, meu querido Eduardo Ross. Então, muito obrigado ao Rotina para quem precisa, Valeu. ao Dias Estranhos, ao Tô Cagado, 3 extraordinários que mandaram perguntas para o perguntas@likeustraining.com.br. Parabéns aí para os 3 extraordinários, né? Belas perguntas, né, Del? Com certeza. Certo. E os 3 vão nos ajudar a compartilhar o nosso programa, o nosso feedback. Com certeza. Assim como vocês aí do Spreaker, do Spotify, do Google Podcast, do iTunes, do TT Player. TT Player, eu sempre TT Player. Player. Dea, que nem YouTube também. Que nem eu falei no começo, hein? Se você não tem uma vida interessante, se você não tá tendo os resultados que você quer, é porque você tá ignorando os elementos que eu e o DA estamos aqui toda semana explicando e colocando, e você só ignora pela sua própria falha. É você que está deixando de fazer essas coisas. Pare de deixar de fazer. Vamos partir agora para ser extraordinário, né, não, Del? Com certeza, visite os nossos perfis no Instagram, Facebook, TikTok. Estamos lá nas principais mídias sociais. Estamos também no www.likeustraining.com.br. É lá que você encontra nossos treinamentos, Escola da Paquera, Fórmula do Texto Proibido. Quem faz, ficou. A gente citou aí os alunos aí que sempre estão mandando. Os caras estão cheios, estão sultão, né, mano? Tá foda. Pode ser você também, só dá uma conferida lá, www.likeustraining.com.br. Você vai encontrar também o blog lá, né, DA? A gente precisa dar uma reativada, mas vai ter mais coisa. Você ficou de colocar os textos do Não, Instagram. eu falei a gente, não você. A gente. Eduardo Ross esteve comigo, DA, diretamente da cidade de São Paulo. Na chuvosa São Paulo. Nossa, foi dose sair lá da Zona Oeste para vir para cá.
nessa chuvinha aí, dê motoquinha ainda, vai te falar. Imagino. Eu sou extraordinário nisso também, pilotando na cidade de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo. Abraço aí pra galera, pra todo mundo lembrar, compartilha. O nosso show é de graça, mas o que a gente pega, compartilha aí com seus amigos, com todo mundo que você ama, quem não ama também. E não se esqueçam, pra fazer a mágica acontecer, faça o melhor pra aplicar o que você aprende aqui. Boa semana pra todos, boa semana ideal. Valeu. Valeu.